o tema que me pediram foram sobre ácido base, né? Em uma aula é praticamente impossível, né, falar sobre acidemia, alcaloses e tudo mais. O que eu trouxe aqui é o que a gente realmente tem na prática, tá? Que é a acidose metabólica e sua abordagem, emergência, urgência, enfim, como que a gente deve se portar, como a gente faz o diagnóstico, né? Sempre eu vou precisar do nefrologista, como é que funciona isso? Então é isso que a gente vai se basear, tá? E aí no dia a dia a gente vai trocando uma ideia no beira-leito, a gente pode afinar isso daí, tá? Eu vou trazer aqui uma aula, então, basicamente sobre acidose metabólica, tá? Sua abordagem diagnóstica mesmo. Eu vou falar sobre a abordagem clássica, tá? Também chamada abordagem de Boston. Então, quando a gente fala de acidose metabólica, a gente tem algumas abordagens. A gente tem a abordagem clássica Boston, tá? Que é considerada uma abordagem qualitativa. Depois a gente tem a abordagem de Copenhagen, tá? Base Excess, que é uma abordagem semi-quantitativa. E a gente tem uma abordagem quantitativa de Stewart, tá? É, quase todas, enfim, com suas maneiras de abordagem, seus conceitos de ácido base um pouco diferente, mas o diagnóstico a gente consegue fazer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem básica, então vamos lá. Eu vou trazer aqui 3 casos para vocês pensarem neles, tá? A gente não vai resolver eles durante a proposta aqui, que não dá tempo, mas só para vocês ir pensando e ver se vocês vão se familiarizando durante a aula, vocês vão ver que vocês vão conseguindo responder, tá? Então, vamos lá. Primeiro, mulher de 74 anos, está no primeiro PO de osteossíntese de fêmur, evolui com acidemia, teve uma diurese de 1.200 ml nas últimas horas, balanço hídrico aí de mais 4.000, e como que estava? Tinha uma gaso de um pH de 7,29, um BIC de 20, um PCO2 de 39, um BE de -1, cloro de 120, glicemia 180, sódio 145, um lactato normal, um gap 6, corrigido por albumina 8, um delta menos 0,1, gap osmolar de -10. Você falou, caramba, assim, o caso me parece algo familiar, né? A gente pega isso às vezes, mas você usou alguns termos aí que eu não consigo saber direito, né? Então, mais um caso familiar para vocês. Homem, 20 anos, trazido ao PS desacordado, sem acompanhantes, uma gasa, um pH de 6,9, um BIC de 6, um PCO2 de 19, um BE de -15, um cloro de 102, glicemia de 540, um sódio de 130, um lactato 12, tá? NO-gap 22, corrigindo para albumina 27, delta 1, gap osmolar menor que 10. E o outro caso aqui, tá? 57 anos, morador de rua, história de ingestão etílica, encaminhado ao UTI com acidemia amaurose, tá? pH de 7,1, BIC de 12, um BE de -13, tá? Um anion gap de 28, delta de 1, gap osmolar de 28. A minha intuição aqui é isso não ser assustador, tá? É a gente saber o que fazer com a gasometria na mão e qual a sua abordagem diagnóstica. E a gente, como a gente tem essa proximidade aqui online, vocês podem tirar qualquer dúvida comigo, tá? Enquanto isso. Mas eu não quero que isso assuste, eu não quero. Isso é tratado de maneira. É um assunto difícil, é uma coisa. Enfim, né, aquelas coisas desde a época da faculdade, residência médica, que é meio decoreba, mas eu quero fazer que isso se torne uma rotina e fazer uma sistematização da análise de uma gasometria, tá? Então, a gente tem algumas perguntas nesses casos, quadros clínicos. Quais as diferenças entre os quadros clínicos? Para que serve o anion gap, delta anion gap, gap osmolar, cloro, osmolaridade sérica? Como realizar uma abordagem sistemática para chegar no diagnóstico? Qual a implicação clínica de acidemia? Se eu conseguir responder essas perguntas e vocês mesmos depois da minha aula, eu vou ficar muito feliz, tá? Então, claro, vamos lá, né? Eu acho que a aula vai ser produtiva, né? Nem todos vocês têm uma familiaridade com isso, mas a minha intenção é deixar isso bem palpável, tá? Então, lembrar que os principais parâmetros de uma gasometria, pH, PO2, PCO2, BIC, Base Excess, tá? E a saturação de oxigênio. Todas essas, todas muito úteis, tá? Lembrar que a gasometria venosa traz o pH e o BIC com o BE bem fidedigno à gaso arterial. Então, nem sempre para um distúrbio ácido base eu vou precisar de uma coleta arterial. Pode ser uma coleta venosa, tá? A gente tem que ter alguns cuidados aí na coleta, né? A coleta precisa ser transportada, armazenada
de uma maneira adequada, tá? Então, resultados muito discrepantes, geralmente a gente orienta uma recoleta, tá? A maioria dos serviços, enfim, de facilidade, às vezes tem um gasômetro perto, o médico colhe, leva ele mesmo, ele passa no gasômetro, acho que todo mundo já teve essa experiência, né? A gente sabe a importância aí do pH, né? Nosso pH sérico normal aí varia de 7,35 a 7,45, então aí para manutenção celular, né? Então, o primeiro conceito aí de acidose e alcalose, né? pH menor que 135, a definição é acidemia, pH maior que 7,45 é alcalose, tá? A gente sabe que a implicação da acidemia tem implicações cardiovasculares, diminui inotropismo, então tem aquele doente às vezes que está chocando, está piorando a hemodinâmica, você vai lá, faz um bico, ele melhora, então a acidemia é deletério, né? Então, faz vasodilatação arterial, diminui inotropismo, vasoconstrição, diminui aporte de oxigênio, diminui parte do aparelho vascular, neuromuscular, prejudica a longo prazo, né? Gera uma desmineralização óssea, né? Isso nos doentes renais crônicos, aumenta a formação de radicais livres, pode gerar dor abdominal, pode gerar vômitos, tá? E pode distribuir hidroeletrolíticos associados, hipercalemia, né? Por shift, tá? Hipercalcemia e puridicemia, tá bom? Frente a um quadro de acinemia, a pergunta que a gente deve ser a pergunta deve ser o valor do bicarbonato sérico. Então, o que a gente tá, primeira coisa, pega uma gasometria e vejo o pH, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço é: existe acidemia, né? Se pH menor que 7,35 e um BIC menor que 22, eu já posso falar, existe uma acidose metabólica. Então, pega uma gaso, a primeira coisa que eu faço é: existe acidemia? Tá? Olha o pH, olha o bicarbonato, tá? A segunda pergunta é sabendo se esse distúrbio é puro ou misto. Então, qual é o conceito disso? Né? Toda alteração que vocês sabem no pH, a gente tem uma tentativa de compensação, tá? Então, se eu estou diante de uma acidose metabólica, eu vou tentar uma compensação respiratória, tá? E aí eu preciso ver se o meu organismo está conseguindo compensar ou não, tá? Se ele está conseguindo compensar, eu estou diante de um distúrbio simples, eu só tenho uma acidose e meu organismo está compensando. Se meu organismo não está conseguindo compensar, eu posso ter um distúrbio misto. Então, se ele está compensando a mais, por exemplo, eu tenho a menos, na verdade, eu tenho uma acidose metabólica, e se ele estiver retendo o CO2 junto com uma acidose respiratória. Ou se ele está compensando, até passando um pouco, está hiperventilando, desconfortável no ventilador, então, além de ele estar hiperventilando pela acidose, às vezes ele está hiperventilando por um outro motivo, dor, enfim. Então, às vezes ele tem uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória, tá? A gente começa muito simples a aula, mas aos poucos a gente vai incrementando dificuldades, tá? Então, qualquer coisa vocês me parem, a gente repete. É uma aula um pouquinho mais árida aí, vamos falar assim. Então, primeira pergunta, existe acidemia? pH, bicarbonato. Se sim, é um distúrbio simples ou misto, né? E aí vem as fórmulas, tá? Quais são as fórmulas de compensação? Aqui é a fórmula da acidose metabólica, tá? Então, 1,5 vezes BIC mais 8, tá? Mais ou menos 2, a gente vai calcular o PaCO2 esperado, tá? Então, qual será o PaCO2 para aquele bicarbonato daquele doente, tá? É o tema da nossa aula. Então, para acidose metabólica, PaCO2, delta PaCO2, né? Então, 1,5 vezes BIC mais 8 mais ou menos 2, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aí. Um pH de 7,29 existe, e com um BIC de 15, existe acidemia? Sim. É um distúrbio misto ou um distúrbio simples, tá? Olha o PaCO2 dele de 30, coloco na fórmula, né? 1,5 vezes 15, que é o BIC, mais 8 mais ou menos 2. Ou seja, para esse doente estar compensado dessa acidemia, ele tem que ter um bicarbonato entre 28 e 32. O dele está 30, ou seja, ele está compensado. Eu estou diante de um distúrbio, alguém arrisca?
Puro ou misto? Silêncio. Distúrbio puro, tá? Então, lembrar. Então, tem uma acidemia e eu quero ver se essa acidemia está sendo compensada. Vejo a compensação é respiratória, vou para o meu PCO2. Calculo o meu PCO2 esperado para essa acidemia. O meu PCO2 esperado está dentro da faixa daquilo que é esperado para essa variação de bicarbonato. Então, eu tenho um distúrbio metabólico puro. Vinícius, eu estou com dificuldade de entender quando seria um misto. Então, vamos lá. Por exemplo, se esse 28 viesse 24, ou seja, eu tenho menos PCO2, estou lavando mais PCO2 do que o necessário para essa acidose. Então, eu teria um distúrbio misto com uma alcalose respiratória. Ou eu estou retendo CO2, precisando lavar e eu estou retendo. Meu PCO2 veio de 40. Então, eu tenho um distúrbio misto. Eu tenho uma acidemia metabólica mais uma acidemia respiratória. Tudo bem? Vou precisar do feedback de vocês. Vamos avançar? Pode, Vini. Agora sabemos que a gente tem uma acidose metabólica puro ou mista, né? A gente vai precisar utilizar o anion gap, tá? O que é o anion gap, tá? O conceito de anion gap nada mais é do que, assim, para um organismo, o conceito da eletroneutralidade. Neutralidade. A gente tem que ter a mesma carga positiva das negativas, tá? A maioria das nossas cargas positivas é se dada pelo gráfico aqui, ó, pelo sódio e pelo potássio, tá? As cargas negativas, bicarbonatos, ânions, né? E o cloreto. Esse delta aqui, ó, tá vendo esse espacinho onde tem aqui esses ânions não mensuráveis? Eles são o nosso anion gap, é nosso buraco de ânions aí. Então, se eu tiver, por exemplo, uma cetoacidose diabética com cetoácido, esse cetoácido vai estar aqui, ele é um ânion. Então, esse gap vai aumentar. Logo, o meu cloro diminui, né, para manter a eletroneutralidade, tá? Então, o que eu quero ver? Eu quero ver se aquele espaço de ânions que existe ali, existe algum componente que eu não enxergo que causando acidemia. Então, nada mais é do que isso. Então, o que é o anion gap? É eu tentando enxergar algo que eu não doso por uma variável, né? Então, vamos lá, vamos entender melhor. Sódio mais potássio, menos cloreto mais bic. Que então significa o quê? Esse menos esse. Eu vou gerar o resultado do anion gap. Se esse anion gap é positivo, maior do que aquele valor que a gente aprende, ou seja, tem alguém lá aumentando o meu anion gap. Tem algum ácido exógeno, que geralmente não tem, lá, tá? Então, é para isso que serve o anion gap, tá? Então, em linhas gerais, quando a gente tem anion gap positivo, existe alguém estranho no nosso organismo, tá? E a gente precisa ir atrás disso. E aí abre um leque diagnóstico para nós, tá? Então, causas de acidose com anion gap positivo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, existe acidemia? Sim, pH menor que 7,35, BIC menor que 22. É um distúrbio misto ou simples? Aí tanto faz, você faz o cálculo para ver a compensação respiratória. O próximo passo é saber assim, essa acidemia tem anion gap aumentado, ou seja, tem alguém estranho no meu organismo? A gente calcula anion gap, sódio mais potássio, menos cloreto mais bicarbonato, tá? E aqui tá algumas causas de anion gap aumentado. Então, cetoacidose diabética, cetoacidose, né? Pode ser diabética, pode ser uma cetose alcoólica, acidose lática, tá? Toxinas, tá bom? Enfim, tem umas causas mais raras aqui no meio, tá? Mas o básico é isso daí, tá? Que já é bastante coisa. A gente, a albumina, ela não deixa de ser um tampão, tá? No nosso organismo. Então, assim, vocês vão ver que em pacientes críticos, quem tem experiência com UTI, né? Não tanto em emergência, mas UTI, vê que a albumina do doente cai. Não é que ele desnutre, é que em vigência de acidemia, o tampão albumina, né? Alb menos aí vai sendo consumido também um pouquinho, tá? Então, em vigência de acidemia, se consome um pouquinho do tampão
do albumina, tá? Então, os valores do onion gap precisam ser corrigidos pela albumina. O cálculo está aqui, tá? Não precisa decorar, podem consultar quando precisar. Onion gap calculado, mais 2,5 vezes 4, menos o valor de albumina sérica, tá? Você acha o onion gap corrigido pela albumina. O valor do onion gap na literatura é entre 8 mais ou menos 2, tá? Então, revisando, primeiro, existe acidemia? Óleo pH e bicarbonato, menor que 7,35, menor que 22. Se sim, existe acidose metabólica, né? A gente já viu como se vê isso. Distúrbio é puro ou misto, né? PCO2 vê a compensação. Como é o onion gap corrigido por albumina? Ele é aumentado ou não? Né? Então, aqui, as causas de acidose de onion gap normal. Pô, Vinícius, então eu calculei meu onion gap e ele veio onion gap de 8, veio normal. Então, existem as causas de acidose com onion gap normal, tá? Então aqui as principais causas, geralmente, perda de bicarbonato, né? Então, lembrar daquela coluninha lá, cloreto e bic. Então, perde bic, né? Então, diarreia, fístula enterocutânea, perdas, pode ser uma acidose tubular renal, que mais? Infusões de solução salinas com cloreto, uma acidose hiperclorêmica, tá? Uma insuficiência renal, tá bom? Insuficiência renal é meio ingrata, ela pode dar aumentado também, tá bom? Ela sai um pouquinho do padrão aí, mas geralmente é por perda de bicarbonatos, inabilidade de secretar ácidos ou até infusão de soluções ácidas aqui na prática clínica, solução hiperclorêmicas, tá? Então, no diferencial diagnóstico aí, eu queria trazer essa informação que 40% das acidoses no ambiente de terapia intensiva é o onion gap normal, né? E aqui está aqui a grande causa aqui, a administração de cloreto, soluções ricas em cloreto. Quem que é a nossa solução rica em cloreto mais utilizada? É o soro fisiológico, tá? Então, aqui eu trouxe uma comparação, tá? Soro fisiológico, Hartmann Solution, acho que na última aula vocês lembram, é o nosso Ringer aqui no Brasil, tá? Então aqui, ó, olha a quantidade de cloreto. Um ser humano normal, o cloro varia de 95 a 105. No soro fisiológico eu tenho 154 mEq de cloro. No Ringer, 111. Algo mais dentro, né, algo hiperclorêmico ainda, mais perto da nossa normalidade. Então, o soro fisiológico é rico em cloreto. Tem até alguns estudos, um estudo do Park, da USP, do Marcelo Park, que vê na ressuscitação da cetoacidose diabética, a acidose melhora com bomba de insulina e expansão volêmica, e depois tem um segundo momento, um segundo hit, que a acidose volta a piorar. No afinamento do diagnóstico, a gente vê que às vezes esse segundo momento pode ser uma acidose hiperclorêmica pela ressuscitação volêmica com soluções ricas em cloros. Soluções baixas em cloro, a gente tem o Ringer, tá? A gente tem o Plasma Light aí mais para os anestesistas, tá bom? Então aqui, falando diretamente a relação quantidade da cloremia com os níveis de bicarbonato, tá? Então, acidose hiperclorêmica, tá? Mas vem uma dúvida aí. Uma acidose metabólica com onion gap, pode coexistir uma acidose hiperclorêmica? Então, pode ter duas coisas juntas? Então, Vinícius, eu estou com um doente lá que ele está com uma acidose lática, tá? Por uma sepse, enfim. Tem um onion gap aumentado, mas ele está com uma baita diarreia também, tá? Ele está perdendo bicarbonato intestinal. Ele pode ter dois tipos de acidose, né? Sim, ele pode. E como que eu diferencio essa situação, né? A ferramenta para isso é o famoso delta-delta, tá? É o delta anion gap pelo delta bicarbonato. O que isso quer dizer, na verdade? Ele quer dizer assim, a minha variação do anion gap, quanto do bicarbonato que eu vario para compensar a quantidade de ácido externo, tá? Então, isso pode ser que nem o PCO2 lá, ele pode variar mais do que o adequado, menos que o adequado, e ser uma ferramenta, então é uma ferramenta de diagnóstico em distúrbios triplos que a gente fala, tá bom? Pode ser até triplos, né? Então, como que a gente faz? Essa ferramenta a gente só usa quando o anion gap foi positivo. Se meu anion gap é normal, acabou. Eu tenho uma acidose, uma acidemia, compensada ou não, com anion gap normal. Entra naquelas causas. Quando o meu anion gap é positivo, eu devo, se eu quiser refinar meu diagnóstico, ir adiante na ferramenta, que é o delta anion gap
delta bicarbonato. Nossa, saiu embaçado aqui, me desculpe, tá? O valor aí mais ou menos igual a 1, acidose com anion gap pura. Menor que 0,8, acidose metabólica com outra acidose metabólica, 2 acidoses metabólicas, tá bom? Então, exemplo, um paciente com acidose metabólica com anion gap positivo, anion gap de 15, BIC de 19, delta anion gap de 3, tá? Então, como que a gente faz esse delta anion gap, tá? A gente faz o anion gap, aqui a gente usou o normal de 12, né? Faz 15 menos 12, tá? 22 menos 19, né? O bicarbonato. Dá delta de 3 igual a 1, tá? Então, é uma acidose com anion gap elevado, pura, né? Não tem... Parece que o bicarbonato variou conforme a quantidade de ânions que eu não doso, que eu não dosei. Não parece ter outra perda associada, não parece ter acidose hiperclorêmica associada. É isso que a gente quer saber, se existe uma acidose hiperclorêmica associada. Por exemplo, se o paciente com acidose metabólica com anion gap positivo, anion gap de 14, BIC de 19, né? A gente vai ter aqui um delta-delta de 0,6. Aqui sim fala em acidose com anion gap com um componente hiperclorêmico. Eu vou parar um pouquinho aqui. Alguém ficou com dúvida disso? Eu falei que eu ia incrementando um pouquinho de dificuldades. Vocês entenderam o conceito ou não? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, que a gente vai complicar um pouquinho mais ainda, né? Então vamos lá, resumindo até o momento, tá, pessoal? Primeira pergunta, pego a minha gasometria na mão, né? A gente faz, o doente chega, colho, vem a gasometria na mão, a primeira pergunta, existe acidemia, né? Se existe acidemia, pH menor que 135, existe acidose metabólica, que é pH menor que 7,35, com BIC menor que 22. Aí eu passo a minha próxima pergunta, é um distúrbio puro ou misto? Lembrar, novamente, toda acidemia tem uma compensação respiratória. Eu posso estar compensando adequadamente, eu posso estar não compensando ou com distúrbio misto. Quando eu não estou compensando, o meu PCO2 está fora do meu PCO2 esperado, eu tenho um distúrbio misto, ou com uma alcalose respiratória, ou com uma acidose respiratória. Vi isso, calculo qual é o meu anion gap corrigido por albumina, ou seja, qual é o meu anion gap desse caso? Caso o meu anion gap é positivo, então veio lá um valor alto. Qual o valor do meu delta-delta? Tá? Dentre as causas de acidose com anion gap elevado, existem as intoxicações exógenas, tá? Aqui, ó, então tem metanol, tem intoxicação por salicilatos, o metanol e o etileno glicol muito comum aí nesses, às vezes nesses doentes que bebem perfume, esses estilistas que bebem bebidas falsificadas, enfim, existem alguns tipos de álcoois que não é o etanol, enfim. Então, às vezes o doente chega com um preparo de colono que vai etileno glicol, que eu já vi com algumas contaminações, aqueles doentes que tiveram que beberam a cerveja da Baker, né, que tiveram intoxicação, evoluíram com uma acidemia severa, né, e às vezes chega no pronto-socorro, você só tem isso na mão, e aí precisa usar as ferramentas. E aqui eu deixo uma dica, tá? Então, qual que é a dica para a presença de anion gap numa acidose com anion gap positivo? Eu quero saber se pode ser uma intoxicação exógena, tá? A dica é calcular o meu gap osmolar, tá? Aí vem aquela pergunta, pô, Vinícius, eu não fiz nefrologia, né, meu? Que saco, cara, não quero saber isso daí. Mas eu acho que é muito legal, tá? Então, tem um doente com uma acidemia, tem um doente com acidemia e anion gap elevado, tá? Tem um doente que eu quero saber se é uma intoxicação exógena, e vocês do PS, vocês têm recebem muito doente da porta, né? Enfim, da porta que eu falo da rua, enfim, na emergência, acho que vale a pena lançar a mão do gap osmolar para a gente saber, osmolar ou osmolar, para a gente saber se a gente está diante de uma intoxicação exógena. Como que eu faço isso? O gap osmolar nada mais é do que a diferença da osmolaridade do doente
da osmolaridade calculada. Então, vamos lá. Como que é a osmolaridade calculada, né? 2 vezes o sódio, só por curiosidade, esse 2 vezes quer dizer o cloro, tá? Então, o cloro tem a mesma quantidade de sódio. Então, 2 vezes o sódio, mais glicemia sobre 18, tá? E vai até a ureia sobre 6, mas a gente não usa muito. Aqui, só com isso aqui já dá para fazer o cálculo. 2 vezes o sódio, mais glicemia sobre 18, é a osmolaridade calculada do meu doente, né? E tem a osmolaridade medida. Como que é feito? Eu peço lá no exame de sangue, osmolaridade sérica. Acho que vocês já viram o Nefro pedir alguma vez. O que acontece no laboratório? O cara pega o sangue, põe um osmômetro dentro do sangue e vê a osmolaridade do sangue. Essa diferença, ou seja, se existir uma diferença entre a osmolaridade que eu doso no osmômetro e a osmolaridade que eu calculo, por exemplo, a osmolaridade medida é maior que a osmolaridade que eu calculo, ou seja, tem alguém aí no meio que está aumentando a osmolaridade e eu não estou enxergando. Tudo bem? Tá? Então é isso daí. Quando a osmolaridade calculada é menor que a medida, quer dizer que existe alguém aí no meio, tá? E quanto que é esse gap? Maior que 15, tá? Então eu pego a minha osmolaridade medida menos a minha osmolaridade calculada, tá? Se vir maior que 15, provavelmente é uma intoxicação exógena. Tem alguns erros, claro que isso não é 100% fidedigno, mas é uma das ferramentas que a gente tem, que é o gap osmolar. Bom? Então, como que ficou a nossa abordagem até agora? Tá? Existe acidemia? Eu estou fazendo isso para criar uma rotina, sistematizar a análise, não ter medo, não ter aquela coisa, ai, gaso, não sei o quê. Não, vamos lá, existe acidemia? pH. Acidose metabólica, pH e BIC. É um distúrbio puro ou misto? Tenho que pôr na forma da compensação do CO2. Qual é o meu anion gap? Estou diante de uma acidose metabólica com anion gap elevado ou uma acidose hiperclorêmica, né, que é com anion gap, ou também chamada anion gap normal. Se eu tiver minha acidose com anion gap elevado, qual é o valor do delta-delta? Será que eu tenho mais de uma acidose nesse doente? E, finalmente, se eu tenho anion gap positivo, vamos calcular o gap osmolar. Será que tem alguma coisa aí que não, né, alguma intoxicação aumentando a minha osmolaridade, tá? Para quem quiser ler mais sobre esse assunto, acidose, tá? Alguns novos modelos aí de ácido base, é o modelo de Sturt, tá? Onde ele muda até o conceito de ácido base, aquela coisa de quem doa próton, ânion, quem recebe, é totalmente diferente. A gente fala sobre íons fortes, íons fracos, aqueles que quem tiver, peguem a referência aqui, tá? Aqueles que tiverem curiosidade pode se aprofundar um pouco mais. A gente fala de SID, SIG, né? Strong Indifference. No final das contas, a gente chega, e já tem estudo sobre isso, no mesmo lugar da abordagem que eu ensinei para vocês. É que Sturt muda muito o conceito do que é ácido e do que é base. Por exemplo, ele acha que os cátions fortes podem dar acidose. Então, no soro fisiológico, o responsável ali pela acidose, ele justificaria pelo excesso de sódio. Então, algo que bagunça um pouco a cabeça, tá? De alguém, pessoas com menos intimidade. Mas quem tiver aí contato comigo, a gente vai discutindo no dia a dia, quem tiver interesse em abordagem de Sturt. Mas só para falar, chegamos no mesmo lugar, diagnosticamos os mesmos casos, com as duas abordagens diferentes, tá bom? As situações clínicas específicas, trouxe algumas coisinhas a mais aqui, só sobre essas duas coisas. Então, sobre as acidoses com anion gap positivo, campeã aí, né, cetoacidose diabética, né, tipo 1 e tipo 2, né? Os dois principais ânions aí envolvidos é o aceto, às vezes até pergunta de prova, é o ácido acetoacético e o beta-hidroxibutírico, tá? São metabolismos aí da cetoacidose. Aqui eu trouxe um pouquinho da deficiência relativa de insulina, onde a gente tem, juntando tudo, né? A gente tem hiperglicemia, diurese osmótica, desidratação. Então, geralmente, o doente, tem estudos mostrando que o doente chega depletado de 5 a 7 litros, porque ele ficou um tempo hiperglicêmico, né? E a produção de cetonemia. Muitas vezes o doente persiste ainda com esse metabolismo aqui, a gente mantém o clamp euglicêmico, ou seja, às vezes o doente recupera a glicemia,
mas ainda está um pouquinho acidótico. Se ele não tiver disfunção renal ou alguma outra causa aparente, ainda às vezes é cetoacidose diabética. A gente mantém bomba de insulina ligada, a gente mantém glicose ainda endovenosa, a gente chama de clamp euglicêmico, para essa parte metabólica se ajustar ainda, tá bom? Então, aqui, cetoacidose diabética, o diagnóstico geralmente glicemia acima de 250, né? Acidemia, né? pH menor que 7,35, aqui ele traz 7,3, um BIC geralmente menor que 15, tá? E anion gap maior que 15, tá? É uma acidose com anion gap elevado. Lembrar que o doente renal dialítico, toda semana sempre tem às vezes um renal. Lembrar que a causa mais comum de diálise, de doença DRC é diabetes e hipertensão, né? E diabetes aí. Então, às vezes a gente pode estar diante de um doente com é, com cetoacidose diabética e diálise. Então, às vezes, Vinícius, paciente aqui com 500 de Dressel, um BIC de 8, né? Dialítico, acho que é só uma emergência dialítica. Pode ser, mas se a gente for ver, às vezes, se a gente calcular o anion gap desse doente e tiver aumentado, é DRC mais cetoacidose diabética. Então, além de eu fazer a diálise, tem que ligar a bomba de insulina no doente, né? Esses doentes são um pouquinho mais chatos. Às vezes eles não fazem depressão de volume, porque o doente é anúrico, por mais que ele esteja hiperglicêmico, ele não consegue ficar desidratado, né? Então, o manejo é um pouquinho mais complicado mesmo, tá? Fatores precipitantes, infecções, abuso de álcool, gravidez, né? Todos os fatores precipitantes da cetoacidose no doente diabético, tá? Claro, uma aderência, né, do doente também. Quadro clínico da cetoacidose, confusão mental, a poliúria, como eu falei para vocês, né, respiração mais taquipneico. E isso aqui é muito interessante, dor abdominal, tá? Então, muitas vezes a gente vai, o doente chega com um mal-estar inespecífico, tanto a cetoacidose quanto a insuficiência renal podem gerar dor abdominal inespecífica, tá? Então, é difícil mesmo o diagnóstico. Então, às vezes vocês veem o nefro apelando um pouquinho, pede uma tomo, vê realmente se não tem nada, às vezes não tem nada mesmo, às vezes é tudo do distúrbio metabólico, tá? Aquelas diferenciações entre CAD e estado hiperosmolar, né? Então, basicamente se dá pela osmolaridade sérica, né? Então, a osmolaridade efetiva da cetoacidose é menor que 320 e o estado hiperosmolar é maior que 320, né? E geralmente o estado hiperosmolar não tem acidemia, tá? Terapêutica, você sabe ainda, eu trouxe aqui um pouquinho, sempre a gente é insulina regular, a hidratação, é bomba de insulina, existem vários esquemas, esse é o que a gente mais utiliza, tá bom? Outra situação com acidose NH positiva, acidose lática, né? Acidose lática, metabolismo aí, né, do piruvato, lactato, e a gente geralmente divide ela em duas, acidose tipo A, acidose tipo B, tá? Que é dependendo da sua etiologia. Então, eu tenho um doente com uma hipoperfusão do membro inferior, uma oclusão arterial aguda, isquemia do membro. Ele faz acidose lática. Acidose lática, por quê? Por hipóxia tissular. Tem um outro doente com uma disfunção hepática, tá? Faz a acidose do tipo B. Tem também diminuição da piruvato desidrogenase, por exemplo, às vezes outras causas de acidose lática que a gente tem que lembrar. Alguns tipos de droga, então metformina pode dar, antirretrovirais pode dar acidose lática, sedações tipo propofol pode dar acidose lática, que mais? Deficiência de tiamina pode dar acidose lática, tá? Então, é muito interessante. Lembrar que não deixa de ser uma acidemia com anion gap elevado, a gente faz o diagnóstico, pô, legal, tem lactato a gente idosa, tá? É uma acidose lática e às vezes a gente tem que corrigir o problema causal, né? Existe uma acidose, só para vocês terem uma ideia também, lembrando aqui de química, terceiro ano, a gente tem o lactato, a gente tem lembra do destrógeno e levógeno, né? A gente tem o destrógeno, né? A conformação molecular do lactato, né? Com uma conformação diferente espacial, que é o D-lactato, tá? O D-lactato, ele é produzido aí em alças cegas, por exemplo, processos abdominais, abdominal, suboclusão intestinal, dumping Y de Roux, enfim, o paciente ficou distendido e evoluiu com uma acidose severa,
às vezes é produção de D-lactato. Aí tem que pedir dosagem de D-lactato. Não vai, a gente consegue ver que é um anion gap elevado e a gente tem que suspeitar pelo quadro clínico, tá? Então é algo muito interessante, né? Não tem como a gente esmiuçar isso em tudo de uma aula, mas eu quero deixar para vocês aí a abordagem diagnóstica terapêutica, tá? Encerrando com o último slide, facilitando aí depois, né, de a gente peregrinar de tudo isso aí, eu trouxe esse slide, quem quiser guardar, também se encontra aí na internet, chama normograma ácido base, tá? Que aqui você, se você tiver ali é legal ter no celular, você com distúrbio simples, você já dá uma olhada, não precisa, às vezes você tá corrida, não parou para fazer conta, onde traz aqui? A gente tem aqui o bicarbonato do doente, essas curvas aqui é o PCO2, tá? E o pH. Então, aqui eu pego um doente lá na emergência, tá com pH de 7,2, né? E um BIC de 8, tá? Com PCO2 de 40, tá? Então, aqui, ó, pH de 7,2, BIC de 8, PCO2 de 40. Mais ou menos aqui é uma acidose metabólica pura. Então, tá vendo? Ó? Aqui, ó, acidose metabólica, aqui acidose respiratória. Se o doente cair no meio, provavelmente é um distúrbio misto, é uma acidose metabólica com uma acidose respiratória e assim vai, tá bom? Era um pouco isso que eu queria falar para vocês, tá? Uma abordagem de como interpretar uma acidose, não ter medo disso, como lidar com uma gasometria, tá? E no final aí tô dando essa canja aí para vocês terem de cola, né? Esse gráficozinho aí, tá? Ele perde, né? Eles não conseguem chegar em nível de delta-delta e tudo mais, distúrbios triplos ele não consegue, acidose metabólica, anion gap aumentado, como acidose hiperclorêmica, mais uma alcalose respiratória, por exemplo. Pode ser o diagnóstico final, às vezes, de um caso clínico. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se vocês têm uma dúvida, se era isso que vocês esperavam, né? E a gente pode ir conversando no dia a dia, tá bom? Ô, Vini, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela aula. Galera, alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Podem falar que todo mundo se conhece, tranquilo. Se quiser alguma dúvida aí, pode perguntar agora, não tem problema não. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu quero ter o objetivo cumprido aqui de vocês não terem medo mais de uma gasometria. Alguma dúvida, alguma curiosidade, enfim, alguma coisa que eu não falei, vocês já ouviram falar, enfim. O o estudo do Stuart é muito interessante, né? Mas é muito difícil também. O Zincone tinha mandado para a gente há alguns meses, para mim e para o Arthur. Cara, é uma semana lendo para tentar entender alguma coisa. Então, o que fica, né, o recado? O Stuart, por que é difícil? O difícil é porque ele muda o conceito do que é ácido do que é base, né? Então, desde o colégio, você vem aprendendo a questão de H+, ou H-, PIC, enfim. De repente, vem um cara e fala que não importa isso, entendeu? Que aí importa a diferença dos meus íons fortes dos meus íons fracos, né? E aí você começa a bagunçar, entendeu? São fórmulas um pouquinho mais complexas, tá? Mas tem a sua aplicação. Vinícius, qual a aplicação? Para quem conhece Stuart aí, às vezes a gente calcula o sig da solução, né? Então eu consigo saber se aquele soro, se eu tenho algum fluido que ele tem um poder acidificante, sabe? Às vezes tem uma composição não muito clara, desde dialisantes, para quem quiser fazer nefrologia aí, não escolheu especialidade ainda, às vezes a gente, diálise contínua, prisma, enfim, às vezes a gente vê o SIG da solução que eu deixo entrar em contato com o doente e vejo se ela é uma potencial acidificante ou não, tá? Isso facilita, você consegue pegar uma bolsa de fluido e calcular o SIG da bolsa e ver se ela é capaz ou não de tem um SIG curto, não, você entendeu? Para aqueles que já sabem o que eu estou falando, né? Mas realmente não, é um pouco ruim de estudar no começo, o impacto, isso eu vejo, não é porque vocês, não, todos nós tivemos dificuldade, eu também tive dificuldade na época, porque, putz, muda todo o conceito, né? Você tem que abrir a cabeça e enxergar de outro jeito. E no final das contas, passa a ser complementar. Eu trouxe essa abordagem porque já existem estudos
comparando as duas metodologias, não se perde em nada, desde que você corrija o anion gap pela albumina, tá? E tem uma coisa que também que você pode fazer aqui, que eu não falei, né? Que é muita coisa, né? Você pode fazer o anion gap esperado do doente. Então, existem formas para anion gap esperado, tá? Do doente. Então, eu pus um anion gap normal de literatura 8, mais ou menos 2, mas tem o anion gap esperado do doente que às vezes você corrige. Às vezes, para aquele doente, o esperado para ele é 5, então é normal, sabe? Mas isso a gente fala sobre exceções, tá? Aqui Uhum. é o arroz com feijão. Aí existe até correção pelo fósforo, tem um negócio doido, tá? Se quem quiser se aprofundar em ácido baso aí. Mas que fósforo também é um tampão, né? Então tem várias coisas aí. Mas com isso vocês resolvem quase tudo. Eu uso isso mais na prática. Cid, Stuart eu uso um pouquinho quando eu uso diálise contínua. Eu preciso, às vezes o paciente faz acidemia em vigência de hemodiálise, aí eu quero dar uma afinada para o lado das soluções que eu estou fazendo contracorrente para ele, enfim, infusão. Uhum. Por isso que eu acabo fazendo isso daí, tá bom?